Todos nós somos frequências, não adianta querer fugir disso. Existe uma escala Hawkins de consciência que mostra em hertz o quanto é a frequência de cada sentimento. É como se fosse uma tabela de emoções. A frequência mais baixa, que é a da vergonha, seguida pela culpa e apatia. Vale até a pena pesquisar essa tabela pela internet, porque ela é bem interessante. Então, a frequência mais baixa é da vergonha, seguida pela culpa e apatia. A mais alta é da iluminação. E fiquem tranquilos, gente, porque poucos atingiram nessa terra a iluminação. Então, não se culpem caso ainda não tenham conseguido atingir esse nível. Eu acho que eu preciso de pelo menos mais umas 1000 encarnações para conseguir alcançar essa iluminação. Então, essas são as escalas mais altas das emoções, as emoções que mais vibram, que mais tem esse aumento da emoção positiva, e a mais baixa, a vergonha, culpa e apatia. O amor, ele vem um pouco abaixo da alegria, de acordo com essa escala, alcançando o 500 Hz. Então, se você conseguir, dentro dessa escala de 1000, conseguir 500, a metade, que é a escala do amor, você já alcança tudo na sua vida, você já consegue atrair tudo o que deseja. Mas, lógico, é o amor verdadeiro, não é esse amor que a gente acha que conhece. E eu me surpreendi com isso, porque o amor ele vem abaixo da alegria. Confesso que eu me surpreendi porque eu imaginei que o amor fosse acima de tudo. Ainda mais depois da resposta de Deus pedindo para sempre vibrarmos no amor. Apesar de que a verdadeira alegria, ela acaba sendo uma consequência desse amor, né? Todo mundo que consegue sentir esse amor verdadeiro, esse amor incondicional, a alegria é uma consequência, é algo natural para as pessoas que conseguem vibrar neste amor, né? Então, e nós atraímos aquilo que vibramos, e se estamos na frequência mais baixa, que é da vergonha, como queremos atrair coisas boas? A única coisa que vamos atrair é a antimatéria, que possui uma carga elétrica oposta daquilo que você deseja. São verdadeiros miasmas que ficam impregnados no nosso campo vibracional, são coisas que grudam. Todo sentimento ruim, ele acaba ficando impregnado no nosso campo por meio dessa antimatéria. Então, a gente vibra, a gente solta essa energia, e se a energia ela é ruim, ela acaba grudando no nosso campo energético. Ao nosso redor, a gente tem esse campo energético, todo mundo tem isso, e tudo aquilo que desejamos fica meio que impregnado nisso. Uma pessoa que vibra alto, o campo energético, a áurea dela, ela é imensa. Mas as pessoas que vibram negativamente, meio que, além de ser mais denso, e ficam impregnados essas coisas ruins, elas ficam impregnadas. Por isso que é importante a gente vigiar esses pensamentos, porque um pensamento ruim que a gente solta não está solto, na verdade fica grudado em nós mesmos, nesse nosso campo energético, e isso abre portas para as coisas ruins entrarem nas nossas vidas também, até mesmo espiritualmente. E a gente tem que entender que a gente tem que ter o total cuidado com aquilo que a gente emana, porque fica, de fato, impregnado neste campo vibracional. E nesse campo energético. Eu vou exemplificar. Você quer dinheiro? Tudo bem querer dinheiro. Não é pecado, tá, gente? A primeira coisa que eu quero deixar claro nesses vídeos é que devemos abrir mão dessa ideia de pecado que tivemos até então. Pensar demais no pecado, no que é pecado, no que Deus quer de mim, meu Deus, o que é certo, o que é errado, isso gera em nós um sentimento de culpa. E pela escala, a culpa é uma das vibrações mais baixas que existem. Com culpa não há permissão, e sem permissão, nada nos será dado. A gente não atrai absolutamente nada de bom. Então vamos deixar essa ideia de pecado de lado. O único pecado que existe é não deixar o amor fluir de dentro de nós. Ah, mas você pode me perguntar, matar
alguém é pecado, Deus condena. Primeiro, Deus, ele é amor. E o amor nunca condena. Bom tema para um próximo vídeo, né? Segundo, se a gente deixa o amor fluir de dentro da gente, como é que nós vamos tirar a vida de um irmão, gente? Percebam, o único pecado que existe é não deixar este amor fluir de dentro de nós. E porque quando a gente tem esse amor, a gente já olha para o outro com este amor. Então a gente não vai fazer o mal nem para o outro, muito menos para nós mesmos, porque nós somos a imagem e semelhança desse Deus que é amor. Então, não existe o pecado em si, o único pecado é realmente não deixar esse amor fluir. E voltando, você quer dinheiro? Desejem dinheiro, apenas não sejam escravos desse dinheiro. Ou seja, sem dinheiro não sou feliz, não faço nada. Eu vivo para conseguir esse dinheiro de forma, uma ânsia, num desespero. Isso é ser escravo. E tudo o que é prisão não vai para frente. Em casos assim, ou você tem dinheiro e não é feliz, ou continua vazio mesmo tendo bastante dinheiro, ou não consegue dinheiro, porque essa busca incessante por dinheiro emite uma vibração de escassez. E a partir do momento em que atraímos o que vibramos, e se estamos vibrando essa escassez, essa falta, vamos atrair o que para a nossa vida? Mais falta. Tá? Então isso é importante refletir. Outro ponto importante quando se fala em dinheiro, eu estou aqui citando dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa. Relacionamentos, saúde, qualquer coisa. O raciocínio, ele é sempre o mesmo, tá? Então, eu estou exemplificando aqui neste vídeo por dinheiro. E para entender a dinâmica deste processo de atração, faça estes questionamentos, mas faça mesmo. Como você lida com dinheiro? Quais as suas crenças a respeito dele? Acha dinheiro sujo? Acredita que só enriquece quem faz algo ilícito? Isso é uma crença. Ou acredita que o dinheiro não traz felicidade? Perceba que essas frequências dentro do seu sentir vão contra aquilo que de fato você deseja. Então, lembra daquela pergunta? Como alinhar os nossos sentimentos com os nossos desejos? Então, não adianta querer o dinheiro se estamos sentindo dentro da gente que o dinheiro é sujo, que eu não mereço esse dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade. Eu sinto dentro de mim a falta, a escassez desse dinheiro. Eu não vou conseguir. Então, o sentimento, você percebe que o sentimento está totalmente oposto àquilo que você deseja. Então, é essa reflexão que tem que ser vista em tudo na nossa vida. Então, faça esses questionamentos em relação a tudo. Analise. Você está vibrando culpa, medo, todas as frequências baixas. Como você quer ter em troca algo que vai te dar alegria, que é uma das frequências mais altas? Não há coincidência entre as frequências, gente. Além disso, veja como você pede. Você realmente acredita que vai ter esse dinheiro? Se eu te falar agora, acabo de te dar R$1 milhão, você vai se sentir como? Tranquilo? Já fazendo os planos para gastar esse dinheiro? Ou vai olhar para o seu extrato bancário para saber se o dinheiro realmente está lá? Ou pior ainda, logo vai dizer, até parece. Ocorre o mesmo com os nossos pedidos, sabe? Vocês pedem, eu falo vocês, mas é lógico, eu me incluo em tudo isso, eu estou aprendendo também. Vocês pedem, fazem até promessa a Deus e depois xingam Deus pela demora, que é comum, né? E depois pedem de novo e fica um ciclo sem fim, exatamente por não observarem que vocês não acreditam que irão receber.
ou estão vibrando na escassez de uma forma tão intensa e não vão receber. Enquanto isso, ficam lá o tempo todo contando dinheiro para ver se dá para pagar tudo o que deve, só pensando nas dívidas. Calma, tem sim que ser prudente, não estou falando para gastar tudo, de jeito nenhum. Mas enquanto vocês focarem nas dívidas, mais dívidas você terá. Equivalente atrai equivalente, lembram? Enquanto não acreditarem que vão receber, vão vibrar na frequência do medo. E tudo anula. Nada chega até você nessa frequência do medo. Lógico que eu preciso aqui fazer um parâmetro importante. Eu tenho acompanhado muitas pessoas nesse último ano que falam de vibração, conquista, energias, mas eu não posso fugir daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo na prática e que muitas vezes é negligenciado, deixado de lado, como se não fosse importante. O pensamento ele é importante, acreditar ele é fundamental, mas como está o seu espiritual? Como estão os seus 7 corpos espirituais que carregam todos os fragmentos de vidas passadas, todas as atrocidades que você já cometeu? Sim, porque todos nós já fomos brutos, alguns ainda são. Não vamos falar disso. Todos nós já vivemos períodos, milhares de anos atrás, e tinha esse instinto de brutalidade dentro da gente, cometemos todas atrocidades, porque na época aquilo era normal, era a prática da época, mas tudo aquilo fica impregnado nesses corpos espirituais. Carregamos culpas, carregamos inimigos, carregamos pactos, carregamos ligações que não se dissolvem com a morte do corpo físico. Tudo permanece. Se não fosse assim, a reencarnação não teria motivo de existir. Então, pensar somente na vibração como consequência, somente desse pensamento de hoje, é mitigar todos os aspectos relacionados a esses fatores do passado, até mesmo porque todas essas cargas que trouxemos de outras existências, das existências passadas, também interferem no jeito que hoje olhamos para a vida. Para se melhorar esse padrão, tem que analisar o indivíduo como um todo. E todos nós somos indivíduos que carregamos diversas centenas, milhares de vivências passadas. E todas elas repercutem na nossa vida ainda hoje. Nada é perdido no universo, tudo ele é transformado. E somos verdadeiros computadores que armazenam todos os dados de nossas existências anteriores. Então, olhar única e exclusivamente para essa vida não nos dará todas as respostas, mas podemos sim, através deste momento, desta vida, mudar muitas coisas passadas, ou melhor, ressignificar muitas coisas passadas. E vou contar aqui uma experiência que eu tive. Já que eu decidi assumir essa missão de me expor, eu vou falar tudo. Sinto muito se alguém me achar doida. Pode achar, às vezes até eu me acho doida. E eu não posso fazer nada. E às vezes eu até concordo, gente. Sou doida mesmo em muitos aspectos. E eu contarei aqui nesses vídeos muitas experiências como essa. No decorrer desses vídeos, são experiências que têm me ajudado. Um dia, em contato com eu vou chamar de mentora, eu desabafei com ela sobre algumas dificuldades que eu tinha em me manter positiva algumas vezes. Ela me respondeu que eu não tinha que me culpar por não ter a disciplina, aquela constância, sendo que eu estava enfrentando, na época, alguns problemas de ordem espiritual. E ela enfatizou a necessidade de se falar mais disso, dessa questão espiritual, dessa questão energética, dessa questão kármica,
para tentar explicar tudo isso que eu estou passando nesse vídeo, porque tudo isso influencia o que somos hoje e as experiências de vida que temos hoje. Tudo isso influencia. Sim, gente, eu sei que o pensamento elevado, a alta vibração, elas são fundamentais e suficientes para se impedir os problemas espirituais. Funciona mais ou menos assim, deixa eu tentar explicar. Um obsessor, ele tem essa frequência. Como energia, ela só aproxima dos iguais, então ele só vai conseguir atingir se você estiver na mesma frequência, numa frequência compatível à dele. Portanto, uma baixa frequência, porque o obsessor tem baixa frequência. Então, se você conseguir vibrar no amor, na alegria, na paz, obsessor nenhum vai conseguir te alcançar. Você percebe a diferença? Você está aqui, ele está aqui. Porém, somos humanos, né? Nem sempre nós vamos conseguir estar com a energia aqui em cima. Às vezes, somos acometidos por preocupações, cansaços, pequenos desgastes que fazem com que a gente baixe essa guarda e, consequentemente, seja um canal mais fácil para esses ataques espirituais. E eu não vou falar nesse vídeo para não ficar, na verdade, para não sair muito do assunto, mas há diferentes tipos de ataques espirituais. Obsessores que sintonizam com a gente ao andar na rua, aqueles que são pagos para te atingir, que existe isso sim, e aqueles inimigos de vidas passadas, ou que fizemos pactos, ou a quem já fizemos mal e que agora quer se vingar. Cada um desse tipo de obsessão tem um grau de dificuldade para se livrar, para cuidar, para tratar tudo isso. Não adianta generalizar e tratar todo tipo de obsessão de forma igual. É bem diferente, mas isso fica para um outro vídeo. Mas eu achei importante fazer esse parênteses, tá? E voltando ao que a mentora disse, uma pessoa que está sob algum tipo de ataque espiritual, ela pode ter dificuldades em manter o pensamento positivo, a sua vibração alta, porque há essa interferência externa. É impossível? Não, mas muito mais complexo você conseguir manter essa disciplina sendo bombardeada o tempo todo. Imagina, vou dar um exemplo de onde eles mais nos atingem, que é a questão do nosso alto valor, da nossa autoestima, a nossa visão sobre nós mesmos. Você está lá, monitorando seus pensamentos para ver sempre o lado bom das coisas, ser grato, manter o padrão vibratório elevado. O que esses obsessores fazem? Eles ficam o tempo todo falando na sua cabeça que nada vai dar certo, que você não é capaz. Atingem pessoas ao seu redor para falar algo que abaixe essa vibração. Sabe, é como se você realmente estivesse o tempo todo sendo bombardeado, não só através dos pensamentos, das vozes que você escuta, mas nem sabe que são vozes. Para você é seu próprio pensamento, seu próprio eu falando tudo aquilo. Eles bombardeiam, eles influenciam também as situações ao redor de você para que você perca essa estabilidade que você tenta manter. Eles fazem isso, sabe? Eles têm estratégia, sabe? Não tô falando isso que toda vez que você pensa que nada vai dar certo é sinal de obsessão. Não, pode ser seu mesmo, de suas crenças, de coisas que vêm com você, do seu emocional, mas pode ser um fator obsessivo. É difícil saber diferenciar, tá? Eu tive um caso recente em que passei a sentir muita raiva de uma pessoa. E aquilo foi crescendo, crescendo. Eu tinha motivos para ter raiva? E se a gente pensar no aspecto material e não espiritual, eu tenho motivos para ter raiva. Quando a gente pensa no aspecto espiritual, do que Deus é para nós, que todos nós somos um,
que a pessoa que eu estou tendo raiva, na verdade, nada mais é do que um reflexo de mim mesma, que essa pessoa me atinge porque eu tenho algo em mim que precisa ser curado, sabe? Aí não há motivos para ter raiva, motivos apenas para curar, perdão, mas isso é um assunto para outros vídeos. Mas se eu pensar nesse aspecto mais material, olha, a pessoa está fazendo isso comigo, ó, eu tenho motivos para ter raiva. Mas eu senti raiva de uma pessoa, foi crescendo, crescendo, eu não fui vigiando, eu permiti que aquilo crescesse em mim, até que eu parei e falei, opa, essa raiva está destruindo a mim, somente. Eu preciso cuidar disso. E eu comecei então a tratar isso dentro de mim, até que durante essas meditações que eu fazia, alguns obsessores se revelaram. Tratei, encaminhei e pronto, a raiva passou. A raiva foi totalmente embora, sumiu. Ou seja, a raiva não era minha, e sim influências desses obsessores que queriam que eu abaixasse a minha frequência, a minha vibração, por conta desta raiva que eu estava sentindo. E eles sabiam que abaixando a minha frequência, eles poderiam me atingir ainda mais. Entendeu? E eu tenho que gravar um vídeo só falando dessas coisas, porque dessa parte mais espiritual de como funciona, porque eu acabei fugindo um pouco do assunto desse vídeo. Então, voltando, a obsessão espiritual, ela interfere sim na nossa visão do mundo, nos nossos pensamentos. Eles rodeiam, eles atingem pessoas próximas para nos atingir e nos desestabilizar. Não tem como negligenciar isso, não tem como colocar, pense positivo que tudo acaba. Gente, as coisas não são tão simples e é necessário respeitar a dificuldade e a realidade de que cada um vivencia. Nesses casos, talvez sozinho, a pessoa não consiga mudar o seu padrão vibratório, ou será algo tão desgastante para essa pessoa. Você sabe o que tem que fazer, você começa a fazer, mas o tempo todo é bombardeado, você pode se manter forte, mas chega uma hora que vai desgastar, cansar, sugar a sua energia. É como se você estivesse nadando o tempo todo contra uma correnteza. Porque quando a gente está sob os ataques espirituais e tenta sair disso, quando a gente está numa depressão, por exemplo, e tenta sair, a impressão que a gente tem que a gente está realmente nadando contra uma grande correnteza. A gente faz força e não sai do lugar. Às vezes, somos levados ainda mais para trás. E isso é desgastante demais. A gente tem que respeitar as pessoas que passam por este processo. Não é simplesmente pensar positivo. Se fosse tão fácil assim, não existiriam tantas pessoas com depressão, com crises de ansiedade, sabe? Na depressão, muitas pessoas tentam sair dessa depressão, desse ataque de pânico. As pessoas têm consciência do que precisam fazer, mas não têm forças para fazer. Aí entra, sim, um tratamento espiritual, energético, psicológico, que também é fundamental. Uma coisa está unida à outra, tudo tem que ser respeitado, sabe? A individualidade, o processo de cada um tem que ser respeitado. A realidade de cada um tem que ser respeitada. Então, fazer um tratamento espiritual, energético ou psicológico é muito importante, muito mesmo. Talvez sem esse passo, muitas pessoas que estão nessa situação vão lutar em vão. E fazendo o tratamento espiritual, um tratamento psicológico, faz todos os tratamentos que estão ao alcance, limpa tudo, alivia. Aí sim, mude seus pensamentos e sentimentos para que mantenha esse nível elevado e evitar cair de novo.
Um tem que ser aliado do outro, não substituir um pelo outro. Então é necessário ter essa compreensão. Isso é muito importante, sabe? Sabe? É importante ter essa visão em relação à individualidade das pessoas. E para finalizar, a mentora ela me mostrou uma conhecida minha para colocar como exemplo de que às vezes não basta simplesmente falar para a pessoa, pense positivo que tudo se resolve. É importante falar isso. Essa mentora me mostrou uma conhecida, na verdade ela desnudou essa conhecida minha. Eu pude sentir tudo o que a mulher sentia. Disse que ela veio de origem simples, quase sem estudos, mas trabalhou muito a vida toda, criou seus filhos, e a vida dela é essa: trabalhar e dormir. Ela nunca teve nada na vida além disso. Tem problemas espirituais que nunca tratou, simplesmente ela aceitou que a vida era daquele jeito e pronto. E procurava sempre levar a vida com um sorriso no rosto. Era uma pessoa boa, muito querida pelas pessoas. Mas olhando para aquela mulher com os olhos espirituais que me foi dado naquele momento, eu pude ver o quanto ela é sofrida, vazia, infeliz, o quanto existiam traumas, amarguras, dores não curadas naquela mulher, tudo negligenciado naquela mulher. E vendo tudo aquilo, a mentora se volta para mim e pergunta: você acha que se você chegar nessa mulher e mostrar o primeiro vídeo que eu gravei, mostrar inúmeros vídeos que dizem que mudança de sentimento e pensamento pode transformar a vida dela, ela iria aceitar isso? Bom, ela poderia achar bonito, bacana, até concordar, mas ela nunca iria conseguir colocar aquilo em prática, porque ela estava praticamente em volta de correntes que a aprisionavam. E vendo esses vídeos, eu poderia até falar, essas correntes estão na cabeça dela. E de fato estão. As correntes vinham da cabeça dela, não existe corrente em ninguém. As correntes, elas não existiam de fato. Mas para aquela mulher, as correntes eram reais e a aprisionavam. Então, falar e mudar pensamentos e sentimentos, falar que tudo depende dela, não vai mudar a vida dela. E era verdade isso, gente. Falar para uma pessoa que está com depressão, que você pode mostrar 1000 vídeos para uma pessoa com depressão, de frequência, de pensamentos, e falar para ela, se você vibrar nessa frequência, você vai sair da depressão. A pessoa tem força para começar a vibrar naquela frequência sem algum outro tipo de ajuda anterior, para que ela tenha o suporte para vibrar naquilo, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado em querer mostrar soluções que às vezes serviram para um e colocar como regra geral para todos. Esse cuidado a gente tem que ter. E o que fazer? Dar um dane-se nesses casos, cada um com seus problemas, eu vou seguir a minha vida porque para mim tá dando certo? Não, não seria justo fazer isso, porque a nossa missão é estender as mãos e ajudar o outro. E de que forma eu poderia ajudar essa pessoa? A mentora, então, ela me respondeu o seguinte, dando exemplo dessa mulher que estou falando. No caso dela, não basta mostrar a ela o que se deve fazer sem dar a ela as condições de fazer. Ela teria que ser submetida a um tratamento espiritual, limpando essa parte espiritual. Ela teria que passar a um trabalho mais energético para limpar um pouco esses miasmas das antimatérias que eram as suas verdadeiras correntes. Aquelas antimatérias que aprisionavam, que é dos seus pensamentos, da sua visão negativa da vida, da sua escassez.
sabe? Aquilo mantinha ela naquele padrão vibratório de sofrimento, então aquilo ficou impregnado nela. Ela não tinha consciência de que isso existia. Ela não tem esse conhecimento, ela não tem essa consciência do que gerou tudo isso. Dessas correntes que aprisionam, ela não tem consciência de que é necessário limpar. E após essa limpeza, aí poderíamos fazer um trabalho vibracional e colocar nela uma energia vital para que ela pudesse olhar a vida de outra forma. Aí sim, a gente teria da sustentação para que ela se elevasse vibracionalmente e ela pudesse manter através desse conhecimento. Somente depois de tudo isso é que ela poderia entender a necessidade de se transformar e como se transformar. Então, tudo ele é um processo e a gente tem que tomar cuidado, sabe? Esse vídeo é ótimo. Fala dos pensamentos, fala de frequência, fala da necessidade de se manter sempre grato à vida. Sabe? De manter esse padrão vibratório. Esse vídeo é maravilhoso. Eu vou mandar para aquela pessoa que está cheia de depressão. Cuidado, gente. De repente, aquela pessoa ainda não tem força para ver aquele vídeo e se elevar através daquele vídeo. Talvez, eu falo porque eu já tive depressão muitas vezes, sabe? E mensagens de autoajuda, mensagens motivacional para quem está em depressão, era gatilhos para eu me diminuir ainda mais, porque eu não me sentia competente, eu não tinha forças para fazer aquilo que aquela mensagem estava sugerindo. E aquilo fazia eu me sentir mais incapaz, mais impotente. Sabe? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua forma. Às vezes, para chegar àquela mensagem motivacional, fazer aquilo que a mensagem motivacional está sugerindo, tem que fazer algo antes para que as pessoas tenham força para conseguir seguir com seus próprios passos. Então, exigir do outro aquilo que ele ainda não tem condições de fazer, somente porque comigo deu certo, com Beltrano deu certo, é um perigo que pode impregnar a culpa em seu campo energético, e a culpa é uma das piores vibrações. Falar para uma pessoa com depressão, com 1000 problemas, com crise de ansiedade, que basta pensar positivo, é infringir a ele uma tarefa que no final ele não vai dar conta, ele não vai se sentir competente para fazer e vai aumentar ainda mais a sua carga negativa pelo sentimento de incapacidade. Então, vamos tomar muito cuidado em tudo. Não existe regra geral. Esse é o caminho da vibração? Isso é uma verdade universal? Sim! Mas para chegar a esse caminho, a gente tem que dar força para outra pessoa percorrer esse caminho. Às vezes, para chegar nessa noção de que eu preciso vibrar alto, tem alguns passos anteriores. Então, nós temos que olhar para o outro com os olhos que a mentora colocou em mim, para respeitar a individualidade do processo de cada um, respeitar o limite que cada um pode atingir dentro de suas condições atuais. Todos podem, a diferença é que para alguns o processo tem que ser diferenciado, tem que existir uma prévia limpeza espiritual, energética, emocional, para que depois possa vir a compreensão. Eu não saí da depressão porque eu pensei positivo. Eu consegui começar a olhar a vida de uma outra forma, mais positiva, depois que eu cuidei do meu espiritual, do meu emocional, do meu energético. Então, tudo é um processo. Não basta simplesmente colocar isso para uma pessoa que ainda não pode, que ainda não tem as condições de olhar a vida dessa forma. E eu senti de falar isso para finalizar esse vídeo. E espero que tenham compreendido. E se não compreenderam, fiquem à vontade para questionar. Aliás, fiquem à vontade para questionar, para discordar, para acrescentar algo. E bora fazer a nossa parte para vibrar sempre alto.